A paz do Senhor, irmãos. Sou o presbítero Sudeli Júnior da Assembleia de Deus do Ministério de Perus e congrego na regional número 8, a regional de Vila Perus. Nós fazemos parte dos professores da Sala dos Jovens e hoje nós queremos falar a respeito da lição de número 4, Vencendo os Obstáculos. Quero pedir permissão para entrar no seu lar e, junto com você, nós aproveitarmos essa lição, que é uma lição de grande importância para os nossos dias, para os dias em que estamos vivendo. E esta lição, ela tem sido e tem trazido muitas riquezas aos nossos corações. Eu espero que essa mensagem chegue na sua casa, aí aonde você está, e você aproveite o máximo, você absorva ao máximo da palavra de Deus nesses momentos de pandemia que estamos vivendo, mas a palavra de Deus ela não está presa, ela tem chegado ao seu lar, e é com muita satisfação que neste dia de hoje eu venho gravar esse vídeo aos jovens, que é muito satisfatório dar aula aos jovens e é um prazer muito grande estar aqui. Nós iremos falar na lição de número 4, que será do dia 26/4/2020, Vencendo os Obstáculos. E a síntese do versículo aqui é muito interessante quando o autor vai usar: em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. E nos objetivos dessa lição, eu quero compartilhar com você, tem 3 objetivos importantes. Primeiro, apresentar os detalhes gloriosos que envolvem a travessia do Jordão. Depois, mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. Terceiro, compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Então nós iremos aqui pautar também o texto bíblico, ele está dentro do livro de Josué, capítulo de número 3, versículo 5, versículo 6, do 5 ao 6, versículo 14 ao 17. E o versículo que me chama mais atenção aqui é o versículo de Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós iremos aqui falar no primeiro tópico dessa lição, atravessando o Jordão, e tópico 1 vai dizer: um dia marcante para o povo. O escritor vai narrar aqui que o dia 10 de Abib era o dia magnífico para os israelitas. Foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída do êxodo do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o êxodo, o Senhor promoveu a entrada, o êxodo do povo em Canaã. E ele vai colocar aqui que Deus valoriza os detalhes, toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. O que me chama a atenção aqui, que o mês de Abib compreende entre o mês de março e abril. Ele se inicia em março e em meados de 21 de março e termina em meados de 21 de abril. E aos exatos 10 de Abib, 40 anos antes, a Bíblia vai dizer do Êxodo capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, que seria instituída a Páscoa. Moisés e o povo celebrariam a Páscoa e através daquela Páscoa eles sairiam do Egito. Então, quando a Bíblia vai mostrar o êxodo, é que os israelitas vão lembrar que Deus, com mão forte, com o braço estendido, havia livrado o povo de Israel do período de escravidão em terras egípcias. Esse é chamado êxodo. Agora, 40 anos após, Josué está no comando do povo. Agora vai acontecer o êxodo, a partida da entrada. E o que me chama a atenção é que Deus é tão detalhista que nada na Bíblia está por acaso, nada na Bíblia está por obra do destino, não. O êxodo seria a saída de Israel do Egito, mas o êxodo seria a entrada de Israel na terra prometida. E o número 40 na Bíblia, nós temos aqui alguns escritores que vão escrever a respeito dos números na Bíblia. O número 40 ele é um número de algo que começa e se inicia, tem meio e tem fim. Como todas as obras que Deus realiza. Por exemplo,
nós temos 40 na Bíblia, a tríplice data de 40 na vida de Moisés. 40 anos ele aprendeu dentro do palácio de Faraó, 40 anos ele ficou no deserto, na casa de seu sogro Jetro, aprendendo a cuidar de ovelhas, e 40 anos ele passa na frente do povo. Também, quando nós olhamos 40 na Bíblia, é interessante que nós vamos lembrar que vai mostrar a trilogia dos reis. 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi e 40 anos reinou Salomão. 40 na Bíblia, então, é algo que tem começo, meio e fim. É a mesma coisa da obra detalhista de Deus. Ela vai começar e 40 anos depois, na mesma data, na mesma instituição da Páscoa, o povo está agora diante de um grande projeto para adentrar a Terra Prometida, para tomar posse daquilo que Deus havia dado ao povo. E agora o detalhe máximo que eu acho fantástico é que Deus vai promover esses dois grandes eventos pelo seguinte fato: eles deveriam ser na mesma data da Páscoa. Para quê? Seria algo que está escrito só por estar escrito? Não, porque a Páscoa mostraria a morte e ressurreição do Cordeiro Pascal, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e através dele a história seria dividida no tempo antes dele e após ele. Ele é o ser, o maravilhoso homem de quatro faces que pode dividir a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o plano de Deus para que esses dias estivessem 40 anos antes ou depois e fosse exatamente na Páscoa, é para que mostrasse e para que as gerações futuras se lembrassem de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Note você que a Páscoa ela é uma data festiva e nós todos os anos comemoramos a Páscoa, a reunião dos familiares. E por conta da pandemia esse ano, tivemos algumas particularidades. Como essa particularidade? Nós falamos mais na pessoa de Jesus e esquecemos os ovos de Páscoa. Esse ano foi diferenciado, mas nós precisamos lembrar que Jesus morreu na cruz e mudou a história da humanidade para sempre. No primeiro tópico, aqui na segunda parte do primeiro tópico, a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante aproximadamente 40 anos, a Bíblia vai mostrar que Deus caminhou no deserto com Israel, durante o dia na coluna de nuvem para livrar do sol causticante do deserto, e à noite na coluna de fogo. Isso quer dizer o quê? Que eles tinham uma proteção de Deus durante o dia e durante a noite. Mas o que me chama a atenção aqui é que agora não teríamos mais colunas de fogo e também não teríamos coluna de nuvem. Nós teríamos agora a arca do Senhor, que estaria no meio do povo. Notem que o escritor aqui vai colocar algo muito grande e muito especial para nós, que somente em 3 oportunidades a arca foi carregada pelos levitas. Claro que a família, os coatitas, levavam a arca, mas em 3 oportunidades elas vão ser carregadas pelos levitas. A primeira oportunidade é neste episódio do Jordão, que nós iremos falar. A segunda oportunidade que a arca é carregada pelos levitas, é quando eles vão dar a volta nas muralhas de Jericó e quando eles levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento. Notem, como o povo de Israel caminhava e desmontava todas as mobílias, a arca ia no meio do acampamento, mas agora ela vai mudar de posição. Nesse momento, Israel não está mais, ele está prestes a tomar posse da terra prometida, então não estão mais em acampamentos. Eles estão chegando em outro momento da história. Agora a arca vai passar do meio do povo em que ela estava e vai caminhar na frente do povo. E essa arca, os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra e não habitariam mais em tendas. Agora o momento seria o momento de habitarem nas casas. E a arca, que representava a presença de Deus,
deveria guiar daqui para frente as suas mentes e os seus corações. Então eu noto uma mensagem aqui, uma lição muito grande para nós. Se a arca de Deus estiver na nossa frente, ela guiará as nossas vidas, ela guiará os nossos corações, ela guiará os nossos planos, os nossos projetos. Portanto, eu tenho uma mensagem à juventude que me ouve. Coloque a arca de Deus sempre na sua frente. Você quer estudar, tem os seus planos, os seus projetos, o seu meio de estudar, de querer ser alguém na vida. Isso é muito salutar. Mas não se esqueça de um detalhe. Coloque a arca de Deus na frente, como ela iria na frente dos hebreus e Deus garantiu vitória. Ele vai garantir a vitória se a arca for na frente. Depois nós veremos para o terceiro ponto, que vai dizer a providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Deus vai passar a Josué, a mais significativa seria santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem vestes de santidade, pois Deus é santo, santo e santo, como está aqui no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. E também está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Para a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. E aqui também eu quero trazer uma mensagem para que nós possamos guardar esse versículo. Nós ainda não estamos no triunfo, a igreja ainda ela é militante, e para que nós possamos adentrar as terras prometidas, ou a terra prometida que Deus separou e preparou para a igreja, nós precisamos estar santificados. Não existe outra maneira de nós adentrarmos ou entrarmos na terra prometida que Deus tem preparado para nós. A santificação é o caminho para chegar o homem se achegar a Deus e para o homem também se achegar aos céus. E aqui o escritor vai deixar algo muito importante. Pense comigo. Vale a pena viver uma vida com alto padrão de santidade, mesmo quando isso aparenta ser irracional, ilógico ou ultrapassado? A resposta é: viver em santidade e fazer a vontade de Deus sempre é a melhor decisão para o seu povo, sob quaisquer circunstâncias, pois o Senhor jamais se equivoca. Agora nós vamos passar para o segundo tópico, as dificuldades no caminho da bênção. Eu me chamo muita atenção que a Bíblia vai mostrar que todas as vezes que Deus operou maravilhas no meio do povo, todas as vezes que Deus operou milagres e grandes maravilhas, notem que nada seria fácil, o povo jamais teriam as coisas fáceis, eles passariam por momentos de dificuldade, mas eu costumo dizer o seguinte: é no momento de dificuldade que Deus vai operar maravilhas, e maravilhas não vemos todo dia. Maravilhas é algo em que, quando nós estamos em dificuldades, quando cessou agora o projeto humano de conseguir colocar a mão e conseguir a vitória por meios próprios, aí Deus entra com sinais e maravilhas. E aqui, em meio à dificuldade, aparece o primeiro problema de Israel. Notem, eles já deveriam, era uma outra geração, era uma geração nova. Aquela antiga geração do livro de Números, no capítulo de número 11, 12, 13, 14, quando os espias vão ver a terra e voltam com a notícia de bênção, só 2 espias vão dizer que Deus daria a terra. O restante da nação, o restante dos príncipes, 10 desanimaram, disseram que não daria certo. Essa geração foi-se embora. Arão havia morrido, Miriam havia morrido, Moisés no Monte Nebo também morreu. Esta geração agora é outra, é a geração da conquista. Então eles já vinham sendo preparados para este momento e atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó.
era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa terra sangrenta, contra dezenas de cidades-estados, fortificadas há séculos, como era o Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há 800 anos, exigia mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que o aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Aí o escritor faz uma ressalva que eu acho maravilhosa. Ele vai dizer: somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Notem que são milagres opostos, são milagres diferentes aqui. O primeiro milagre, quando Deus vai abrir o Jordão, a Bíblia vai dizer que ao sopro das narinas de Deus naquela noite, a água se separou e viraram em muros do lado do povo. O povo passou ao pé seco. Mas aqui notem, o Rio Jordão era um rio que poucas embarcações ouvimos falar que alguma embarcação ou que tivesse alguma ponte sobre o Rio Jordão não dava tempo de construir. Era o momento de acreditar que existiria um milagre. O Rio Jordão descia e desembocava no Mar Morto. Era um rio que tinha a sua peculiaridade de transbordar. Era época de chuva, época de colheita, época das bênçãos de Deus. Mas agora a Bíblia vai mostrar que esse milagre seria diferente. Deus então vai intervir na história, porque o povo está diante de um obstáculo natural. Esse obstáculo existia, mas era de uma maneira natural, e Deus iria intervir na história. Aí a mensagem para você, como nós estamos em uma aula de escola dominical, mas a gente trabalha com o direcionamento. Se tiver alguma muralha, alguma coisa para você transpor, fique tranquilo, a fé no Deus Todo-Poderoso vai realizar tal façanha, e você vai passar em meio ao Jordão e Deus dará vitória. A bênção no tempo da ceifa. Os israelitas chegariam em Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vistas que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreende o povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante sua face. Eclesiastes 2:26. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhe prescrito, inclusive os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Deus provou ao seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles doravante seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência. Aqui está descrito, e eu gosto do comentarista, que Deus iria preparar, após o momento de passar o Jordão, Deus prepararia uma mesa com iguarias especiais para que o povo pudesse se fartar. Deus ainda continua preparando mesa para os seus servos. Não importa a dificuldade, Deus ainda está no controle. Agora nós vamos ver aqui o momento único, o milagre da travessia. É especial que o texto vai dizer que quando os pés dos sacerdotes vão que tocaram as águas do rio, Deus começa a realizar o milagre. E esse milagre não foram o rio se tornar aqui como parede nos dias de Moisés, não. A Bíblia vai notar, e a história também vai dizer, que o rio se acalma, como que o povo pudesse tocar as águas e sentir o chão firme.
Então Deus realiza um milagre, e esse milagre é grandioso, esse milagre é maravilhoso, porque os obstáculos estavam ali. Deus cria uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio secou, o povo vai passar. É um milagre em que os sacerdotes pisam com a arca. Deus vai transformar, vai acalmar o momento, as águas vão baixar e o povo assim vai passar. E vai acontecer o milagre da grande travessia do Jordão nos dias de Josué. Lembre-se, esse momento seria muito oportuno, esse momento seria especial, porque o povo está agora vivendo dias de bênção, o povo está vivendo dias de vitória para chegar aonde Deus queria. Nós iremos aqui para o terceiro e último tópico, para que possamos concluir o texto. Um evento para não esquecer, o memorial de Deus. Aqui vai mostrar um memorial. O povo deveria pegar as pedras que estavam embaixo dos pés dos sacerdotes e fazer os memoriais. Mas para que servia esse memorial? Para que o povo mais na frente pudesse olhar e lembrar que naquele dia, naquele lugar, naquele momento, Deus realizou grandes obras sobre a vida de Israel, para que o povo, quando olhasse para aquele memorial, saberia que as bênçãos de Deus foram sobre Israel. E qual seria o memorial do século 21? Nós talvez não vamos erigir as pedras, nós talvez não vamos fazer pedras para que o povo possa ver, mas nós podemos receber a bênção, e essa bênção nós podemos contar na igreja, essa bênção nós podemos falar na igreja como memorial, ou dar os cultos de ações de graça, para memorial das pessoas verem que Deus continua fazendo. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e ele será eternamente. Quando Deus, meu jovem, fizer bênçãos na tua vida, em meio a essa crise, você receber uma bênção no teu emprego, em meio a essa crise, você for promovido onde você está, ou Deus começar a atuar e manter o seu emprego, manter a sua faculdade, conte o memorial para que as pessoas possam ver. Dê o culto de ações de graças para que Deus possa te abençoar. O primeiro memorial de Deus, depois o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar o memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. E aqui, por último, para encerrarmos, o propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedra, como, por exemplo, em caso de votos, em alianças, homenagem a pessoas ou tribos, e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como nesse episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Eu quero agradecer aqui por você ter dado a oportunidade de entrarmos dentro do seu lar, para concluirmos com a bela conclusão do escritor. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo, ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras.
e também por aqueles que eram inimigos de Israel, com visão espiritual aguçada e fé. Todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Aqui fica a conclusão dessa lição maravilhosa. Que Deus abençoe, faça bom proveito dela, aprendam, vivam as bênçãos espirituais, sabendo que Deus ele é poderosíssimo para nos fazer vencer os obstáculos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique com Deus e muito obrigado.